Olá, telespectador da TV Mundi, está começando mais um Mundi Radar, trazendo sempre uma informação, uma notícia, um debate, uma entrevista, como é o caso aqui hoje. Nós temos um contador, mestre em controladoria, professor universitário. Ele vai falar conosco sobre um tema que interessa para você, interessa muito para você neste começo de ano, começo de 2012, afinal de contas, 2011 já foi, mas ficaram aí aquelas dívidas, fora que as pessoas usam às vezes o 13º para dar os seus presentes de Natal, para fazer novos planejamentos, mas quando entra 2012 nós temos IPVA, IPTU, material escolar, uma série de outras dívidas que acabam deixando às vezes o bolso meio fraco neste início de ano. E para falar conosco sobre esse assunto, nós trouxemos aqui o Adilson Luizão. Muito obrigado pela presença, Luizão. Muito grato pelo convite, Renato. É um prazer estar com vocês. Tá certo. Luizão, para a gente começar esse bate-papo, essa questão dos brasileiros entrarem no vermelho, principalmente no início do ano, o que é que leva as pessoas a se endividarem? Isso em função do 13º, que muitas vezes as pessoas acabam utilizando esse dinheiro para, como eu disse aqui no início, para comprar presentes, para fazerem outros planejamentos, mas também, será que as pessoas se dão conta nessa época do ano que no início do ano seguinte tem uma série de impostos aí que terão que também saldar essas dívidas? Na maioria dos casos, as pessoas esquecem duas palavrinhas mágicas que ajudam na vida financeira, que é o planejamento e controle. Então as pessoas, quando vem a chegada do 13º, elas imaginam que podem aumentar o seu consumo e não planejam isso adequadamente. Primeiro, esquecem que no início do ano teremos novos desembolsos e não se planejam para isso. Segundo, eles não controlam os seus gastos no final do ano. Então é muito comum darem presentes, agraciarem os familiares e amigos, e com isso o controle vai pelo ralo. Inicia-se o ano, eles têm dívidas que fizeram por conta desses presentes, desse final de ano, e como não planejaram o início do ano, os novos desembolsos, eles começam o ano sempre no vermelho, precisando de mais crédito. Agora, Luizão, como que as pessoas podem fazer para se planejar melhor e não cair nesse ciclo constante de ficar pagando juros, correção para banco ou dentro das instituições das quais elas devem? Perfeito. Eles têm que fazer o seguinte. Primeiro é o planejamento. No que consiste esse planejamento? Você tem que ter um controle absoluto dos seus gastos. Controlar os gastos significa, primeiro, saber no que se gasta. A maioria das pessoas não sabe no que gasta. Elas sempre acham que acaba faltando salário, faltando dinheiro no seu mês. Então o salário acaba antes que o mês. As despesas ainda existem, os desembolsos ainda existem, mas a renda já se foi. Por quê? Existem muitos gastos e desembolsos que as pessoas não controlam, são normalmente os pequenos gastos. Então você vai tomar um café na padaria, você deixa seu carro no estacionamento, você vai fazer um agrado para sua esposa, são pequenos desembolsos que não estão previstos. Normalmente as pessoas só se lembram dos grandes desembolsos. Eu tenho que pagar o aluguel, eu tenho que pagar a prestação do carro, eu tenho que pagar a mensalidade escolar, então ela se lembra disso e esquece dos pequenos. Eu costumo dizer que é importante você andar com uma folhinha de papel, ou se o seu celular dispuser de um controlezinho, de uma área para você anotar os seus gastos, mas anotar absolutamente tudo, até aquele R$1 que você dá de gorjeta para alguém. Com isso você vai ter uma ideia do seu gasto. Uma vez tendo isso, faça isso durante 1 mês, 2 meses, você vai saber para onde está indo o seu dinheiro. Uma vez sabendo isso, você vai se planejar. Bom, estou gastando muito com isso, não posso mais ter esse tipo de gasto, preciso me preparar para o gasto seguinte. Que é o que você falou. Por que as pessoas sabedoras de que nós teremos IPVA, IPTU, rematrícula escolar, material escolar, por que não se prepararam e já guardem recursos para isso? Por que as pessoas não fazem isso? Porque são incentivadas ao consumo. Quando chega em dezembro, todas as empresas sabem que é o ingresso de mais um recurso na economia, que é o 13º. Então, todas as empresas fazem um incentivo para que o consumidor gaste esse 13º. Agora, aproveitando isso que você está falando, Luizão, a questão do consumo. A gente liga a televisão, liga o rádio, vai na internet
existe uma sanha consumista aí, que é algo que, para se proteger disso, é muito difícil, porque você acaba vendo ali os produtos de comunicação, celulares, carros, enfim, os mais variados, e a vontade que dá é realmente de sair consumindo que nem louco tudo aquilo. Como se proteger dessa propaganda que nos consome como consumidores? Você tem que avaliar efetivamente a utilidade do bem que você vai adquirir. Porque muitas vezes nós somos compelidos a adquirir porque tem uma função nova para o seu celular, uma função nova para o seu notebook, mas efetivamente você não vai fazer grande uso daquilo. O valor que você tem que pagar por isso não é suficiente para realmente cobrir a utilidade daquilo. Você tem uma nova função que efetivamente você não vai utilizar e você acaba adquirindo isso por impulso. A compra por impulso é o maior problema do nosso controle financeiro. Então, quer dizer, esse impulso é o momento em que o consumidor deve tomar o maior cuidado para não cair em todo esse rol complicado de dívidas, na sua opinião. Perfeito. A pessoa, se não tiver controle, se ela consumir por conta de modismos, se ela consumir por contas de status, se ela consumir porque o seu colega de trabalho também já tem, então, com esse tipo de comportamento, certamente haverá o descontrole, certamente haverá o endividamento, e o endividamento custa caro, porque se a pessoa ficar com dívidas no cheque especial, no cartão de crédito, ela, além do descontrole, ela vai ter mais uma nova dívida, mais um novo dispêndio. Se antes ela já não conseguia pagar tudo, agora com mais a dívida dos juros, ela vai se complicar. Sem dúvida. Bom, o Adilson Luizão vai continuar com a gente aqui no próximo bloco do Mundo de Radar. Eu vou deixar uma pergunta para ele sobre a questão do pagamento, o tipo de pagamento as pessoas devem pagar essas dívidas, por exemplo, IPTU, IPVA, a própria material escolar ou a matrícula da escola. Isso deve ser pago à vista ou a prazo? Qual é a melhor forma de pagamento? Daqui a pouquinho o Adilson responde para a gente no próximo bloco do Mundo de Radar.